Então, irmãos, como eu estava voltando ao raciocínio, a gente percebe então que o aperfeiçoamento da igreja, na corrupção, é justamente um assunto muito importante que a gente deve praticar hoje em dia, para que a gente se torne perfeitos, sem faltar nada, né? A perfeita imagem de Cristo, para poder a gente alcançar a salvação, chegar à maturidade e alcançar a salvação eterna, tá bom? Porque se o nosso próprio Senhor precisou ser aperfeiçoado para alcançar a vida eterna, a gente também tem que ser aperfeiçoado para chegar à vida eterna, irmãos, tá? Porque nenhum discípulo é maior do que seu mestre, né? E nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Porque hoje é muito comum pessoas pensarem assim, que na salvação, quando a gente receber um novo corpo incorruptível, a gente vai receber um novo caráter. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que elas se confiam nisso. Elas falam assim, eu estou pecando aqui hoje, mas quando eu receber um novo corpo incorruptível, eu vou parar de pecar. Irmãos, o que nós vamos receber é um corpo incorruptível. O caráter é moldado aqui, agora, nessa terra, nesse exato momento que você está vendo esse vídeo. É nesse momento que o caráter vai ser moldado. E Cristo, ele veio para salvar o nosso corpo e revestir ele de incorruptibilidade para poder a gente ter a vida eterna, tá? O caráter, o nosso agir, a nossa personalidade é moldada aqui agora pelo Espírito Santo. O homem perfeito, o homem amadurecido, o homem que chegou ao aperfeiçoamento completo, ele é composto por Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Também o corpo e a alma, tá? O Espírito Santo é aquele que vai moldar, o Espírito Santo é aquele que vai dar forma, vai dar a estatura, tá? E o Espírito Santo é o Espírito de quem? É o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor. Então, o Espírito de Deus, ele vai nos moldar a imagem de Deus, tá? Essa é a função principal do Espírito. A gente vai ser inspirado por Deus a ser a imagem de Deus. E qual que é a imagem de Deus, meus irmãos? A imagem de Deus é Jesus Cristo. Então nós vamos ser moldados à imagem de Deus, que é Jesus Cristo. Nós vamos ser semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo. Todo homem, ele tem essa vida que eu tenho aqui, você tem, todos nós temos essa vida, é por meio do sopro de vida. Mas o sopro de vida, ele é atemporal. Você vê que ele vem na carne, ele é criado e depois ele sai e a carne morre. Mas o Espírito Santo não, irmãos. O Espírito Santo é eterno. Ele é atemporal, ele não foi criado. Ele vem do próprio Deus. Ele é eterno, assim como o próprio Deus. Então é o Espírito Santo que vai nos moldar e nos dar a vida eterna. A primeira vida foi conferida por meio de um sopro. A segunda, que é a vida eterna, vai ser conferida por meio do Espírito Santo, o Espírito vivificante. E é por isso que Paulo fala que o primeiro homem foi feito alma vivente, porque ele recebeu o sopro de vida e se tornou vivente. O segundo, ele já tinha um sopro de vida, que era o Espírito Santo. Ele veio e agora ele se tornou vivificante, porque ele dá esse Espírito para vivificar os mortos, tá bom? Então, aquele que vai moldar, dar a estatura, a perfeita imagem de Deus e vai vivificar como o sopro de vida. Só que sendo eterno, é muito mais. Deus, ele fala mais ou menos assim: o Espírito procederá de mim, pois tenho criado todo o fôlego. O fôlego de vida, esse sopro de vida que nós temos, ele foi criado. Mas o Espírito, que é eterno, vai proceder de quem? De Deus. Agora, a carne. A carne é esse nosso corpo que nós temos aqui. Por causa da corrupção, por causa do desgaste, por causa do envelhecimento, aumenta os desejos. As nossas vontades são maiores. E a maioria das nossas vontades, ou quase todas, elas são contra a vontade de Deus. Por exemplo, a ira. A ira pode levar você a ter um desejo de fazer o mal para o seu próximo. E essa não é a vontade de Deus. Que a mãe do pecado é o quê? É o desejo, é a vontade. Principalmente a vontade que não vem de Deus, tá? Então, nesse corpo há muitos desejos. Então, sua vontade vai ser o quê? Não fazer a vontade de Deus. Essa é a carne que vai receber a incorruptibilidade, a eternidade. A alma, ela fica entre o espírito e entre a carne. Se a alma escolhe o espírito, ela é vivificada. Se a alma escolhe a carne, ela é o quê? Ela é morta, tá? Esse é o corpo, alma e espírito que compõem
o homem perfeito. E Nosso Senhor, ele fala uma coisa muito interessante a respeito desse assunto. Ele vai falar assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou o espírito está pronto, além do mais a carne é fraca. O que Jesus quer dizer com isso? O que Nosso Senhor quis dizer com isso, irmãos? Em outra passagem, o Nosso Senhor vai dizer assim, irmãos, que o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então o poder de Deus, o poder do Nosso Senhor se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Então é necessário a carne estar fraca para que o poder do Espírito seja aperfeiçoado em nós. E o poder do Espírito, ele aperfeiçoando-nos, ele nos torna a imagem de Cristo, amadurecidos para a salvação eterna, tá? E o que é carne fraca e o espírito forte e tal? Eu vou explicar aqui para vocês com um provérbio indígena que eu achei muito interessante, tá? Tem um provérbio indígena que diz assim, que um jovem índio, ele foi pedir conselhos dos mais sábios ali da tribo, né? E o seu avô, ele disse, né, que dentro de nós há dois lobos, o lobo do bem e o lobo do mal. O lobo do bem é aquele que executa as ações boas, né, fazendo as coisas boas que vai agradar a todos. Mas o lobo do mal é contra, que é a ira, a impaciência, que vai o quê? Que vai causar confusão e divisão, né, no meio do povo. E os dois guerreiam dentro de você. Um quer fazer o bem e outro quer fazer o mal. E aí o jovem índio perguntou, mas qual dos dois que vence? E aí o avô dele responde, aquele que você mais alimenta. Trazendo para nós, irmãos, seria mais ou menos assim. Em nós há duas substâncias, o espírito e a carne. E os dois guerreiam entre si, como Paulo fala ali em Gálatas, né? Os dois guerreiam entre si. Ambos são contra o outro, tá? E aí, qual que vence? Aquele que você mais alimenta. Se você alimenta o espírito vai ser mais forte e a carne vai ser mais fraca. Ou se você alimenta mais a carne vai ser mais forte e o espírito vai ser mais fraco. Aquele que você mais alimenta é aquele que vence, tá, irmãos? Por isso que nós devemos alimentar o quê? O espírito. Como que a gente alimenta o espírito? Fazendo a vontade de Deus, negando a nossa carne. Não desprezando a nossa carne, mas o que eu estou querendo dizer é desprezando os desejos que a nossa carne tem. Porque Paulo fala que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. E o que ele quer falar com carne e sangue? Carne está se referindo ao nosso corpo. O sangue, ele está falando da nossa alma. Carne e alma, né? O corpo e a alma não herdam o reino de Deus. Por quê? Porque o corpo e a alma não têm um espírito que vivifica. Agora, corpo, alma e espírito herdam o reino de Deus. E esses que não têm o Espírito Santo, que é o Espírito vivificante, Jesus vai falar assim, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mostrando o quê? Mostrando que aqueles que não têm o Espírito Santo, eles estão o quê? Mortos, eles estão desligados da dimensão espiritual, eles estão desligados de Deus. Então eles estão mortos porque eles não têm o Espírito vivificante, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que vivifica, tá? Primeiro interiormente e depois exteriormente. Ele vai nos revestir interiormente nas nossas atitudes, nas nossas ações. E aí ele vai vir completo quando nós recebemos o corpo incorruptível, onde o Espírito Santo vai revestir o nosso corpo de incorruptibilidade e de glória, irmãos. E Tiago ele nos dá um conselho ali no capítulo 1, né? Ali nos versos 1, 2, 3 e 4, não estou me recordado. Eu li ainda hoje de manhã, ele fala que assim, ó, que tenham alegrias por passarem por tentações. Por quê? Porque a tentação, quando é vencida, ela gera o quê? Perseverança. Ela gera paciência, firmeza. E essa firmeza, quando ela está completa, ela vai nos aperfeiçoar para que não falte nada em nós. Para que não falte nada, absolutamente nada em nós, mas que a gente seja a perfeita imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor, a perfeita imagem de Deus, tá? Por que quer ter alegria na tentação? Porque é na tentação, irmãos, quando você vence a tentação, a carne está enfraquecendo. E quanto mais você vence a tentação, mais o Espírito vai estar forte em você. Mais o Espírito vai estar forte e a carne vai ficar mais fraca. Gerando o quê? Firmeza. Gerando paciência, perseverança. E basicamente o que é mais forte vai superar o que é mais fraco. Agora, se o Espírito está pronto, se o Espírito está forte,
pronto, ou seja, se a perseverança chegou ao estado que deve chegar para que você seja amadurecido, o espírito mais forte vai superar a carne que é mais fraca. E é por isso que nossos irmãos da igreja primitiva, eles conseguiam ser martirizados sem negar a fé. Por quê? Porque o espírito estava pronto. O Espírito Santo ele já é pronto, mas ele estava pronto naquelas pessoas, nos nossos irmãos. Quando o espírito está mais forte, gera perseverança, você vence as tentações, a ponto de que você chegue a ser perfeito e nada lhe falte. Você chega à perfeita imagem de Deus, irmãos. E é isso que a gente deve buscar todos os dias. Não estou falando de amilenismo, nem de milênio, nem desses reinos que vai vir vindouro. Mas eu estou falando do reino atual. Reinar sobre a terra, tá? O que é reinar sobre a terra? Reinar é ter poder, ter controle, ter domínio, tá? E o que seria a terra? A terra seria nosso corpo. Irmãos, nós devemos reinar sobre a terra. Cristo fala que o reino ele chega dentro de nós, esse reino começa, tá? E não exterior. Então, para a gente reinar no futuro com Cristo, é necessário a gente reinar agora, nesse nosso corpo. O que é reinar sobre a terra? Reinar sobre a terra é ter domínio sobre esse nosso corpo. Ora, eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Já que a gente fala tanto de milênio, tanto de reinar sobre a terra e tudo mais, como que você quer reinar sobre vários corpos desse tipo que vai existir no milênio, se você não consegue nem reinar sobre o seu próprio corpo? Se você não tem domínio nem sobre você mesmo, como que você vai ter domínio sobre as nações? Irmãos, é muito sério isso, irmãos. A gente precisa mudar. Você tem que ter domínio próprio. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você. O que está faltando ainda para você perdoar aquela pessoa com a qual você está de mal? O que está faltando para você transformar sua ira em amor? O que está faltando para você transformar sua impaciência em perseverança? O que está faltando para você amar o seu próximo? O que está faltando para você parar de falar palavrão? O que está faltando para você orar mais? Não confunda o que eu estou querendo dizer. Porque assim, a gente está tão obcecado por entendimento que a gente esquece a prática, tá? Tem irmãos ótimos que fazem ótimos vídeos aí nos canais sobre as escrituras, ensinando a palavra, né? Eles fazem a parte deles, ensinar. Agora você precisa fazer a sua parte, que é pôr em prática. Ponha o amor acima do entendimento. Ponha o amor acima do conhecimento. Eva, ela cobiçou tanto entendimento que desobedeceu à lei. E por causa disso entrou a morte no mundo. E hoje não está sendo diferente. Hoje as pessoas elas estão cobiçando tanto entendimento que elas não estão pondo em prática a lei de Deus, o amor, a obediência, a fé. Elas não amam o seu próximo, muito menos a Deus. Lógico que a prática vem pelo entendimento. Mas se você adquire tanto entendimento e não põe à prática, aí você está enganando-se a si mesmo. Por quê? Porque quanto mais Deus dá, mais Ele cobra. Abel agradou a Deus sem entender os mistérios que nós temos hoje. Enoque agradou a Deus antes mesmo de obter revelações. Noé agradou a Deus porque ele era justo, tinha obras. Irmãos, vamos acordar, irmãos. Vamos despertar desse sono. Vamos procurar mais alimentar os frutos do Espírito Santo e deixar mais os nossos desejos. Será que você passa mais tempo no celular ou orando? Será que você passa mais tempo no celular ou lendo a Bíblia? Será que o dinheiro que você pega, você ajuda o seu próximo? Será que você consegue ter amor pelo seu próximo como Deus te pede? Eu vou finalizar esse vídeo aqui, tá? E aí eu posso continuar no próximo dando acréscimos, tá bom, irmãos? Mas por enquanto é isso, irmãos. Deus abençoe a todos vocês em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.